Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, nós aqui da biblioteca, receber uma noite super especial, um convidado super especial, que é o Guilherme Colares, trazendo todo o seu conhecimento na área da música, enfim, uma pessoa que todos vocês aqui já conhecem pela sua trajetória, pelo seu trabalho frente a causas importantes da natureza, enfim. Nós vamos escutar a palestra dele, que eu falei seria uma palestra show, mas eu diria que vai ser um show de palestras. Felizes os que estão aqui hoje conosco. Nossa biblioteca, ficamos muito lisonjeados de ter cada vez mais um público diferenciado. Cada palestra que tem é um público diferente que vem, e em todos os temas a gente está sendo muito feliz com um público diferente, e é o que nós pretendemos, atingir a todos, fazer com que a nossa cidade crie o hábito de vir para dentro da nossa biblioteca. Estamos restaurando a biblioteca, agora ela vai ser pintada, vai ficar bem bonita. Nosso acervo está cada vez maior, com doações fantásticas. Então ela está bonita não só visualmente, mas como de conteúdo. E principalmente pelo conteúdo das palestras que estamos trazendo aqui, como a de hoje, que vocês, tenho certeza, vão aproveitar tanto quanto eu. Uma boa noite a todos, e com a palavra o Guilherme. Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado por poder estar aqui em casa, na minha cidade, mais uma vez. Não gostaria de que fosse chamado de palestra aqui. A gente está em casa, é mais uma conversa entre amigos, ainda mais num ambiente que consegue reunir a informalidade de uma biblioteca, de um templo do saber, com a formalidade de um templo do saber, com a informalidade dos dias atuais. Né? Eu sou professor universitário, sou médico veterinário, sou professor da Unicamp. E a gente sente cada vez mais a necessidade de aproximar e não de afastar. Nunca, jamais. Então, a gente hoje, no ensino moderno, a gente tem que trazer o jovem para junto de nós e não afastar como era o ensino antigo, em que muitos de nós fomos educados. Né? Então, vamos tratar de remover toda a informalidade possível. Já começamos removendo essa informalidade fazendo música enquanto recebíamos os senhores. Não foi nada planejado, foi coisa do momento, e tratar de fazer as coisas diferentes. Então, eu vou começar essa parte por um momento um pouco maçante, que é a parte histórica, que nós não temos como desenvolver esse tema sem falar sobre a parte histórica. Não existe, não tem maneira. Então, a primeira coisa é nós entendermos o lugar onde nós habitamos, que é o Pampa. O Pampa, já o termo Pampa, existe uma briga homérica entre vários pesquisadores do Uruguai, da Argentina e do Rio Grande do Sul sobre o que quer dizer Pampa. Tá? Então, vocês vão pegar léxicos, vocês vão pegar dicionários léxicos, refraneiros, que vão ter diversas denominações. Eu ainda fico com a opinião do Fernando Assunção, que é um dos maiores historiadores da história do gaúcho, uruguaio, Fernando Assunção, com ascendência brasileira. Né? Fernando Assunção, onde ele coloca que por tudo que ele estudou, por tudo que ele procurou no mundo, o que chega mais perto de ser a verdade é aquilo ali, ó, que é a origem do Quichua, que é o idioma incaico, que é o idioma americano. Que Pampa seriam as regiões das planuras fora da cordilheira. Não é? O Inca habitava a Cordilheira dos Andes, que se estendia do Equador até o sul do Chile.
adentrando o norte da Argentina. Então, eles conheciam o ambiente fora da cordilheira. Então, é a etimologia mais antiga da palavra. Então, o Pampa abrange a metade meridional do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos colocar bem isso aí, né? Ocupando 63% do território gaúcho, é planura, é pampa, é o bioma chamado Pampa, se estende pelos territórios de todo o Uruguai e um grande pedaço da Argentina. Toda a província de Buenos Aires, Vila Pampa, Santa Fé, Entre Rios, Corrientes, Córdoba, ainda temos alguma coisa, né? E alguma coisa no sul do Paraguai. Então aqui para nós é os Campos do Sul, os Campos Sulinos e a campanha gaúcha, né? Então nós temos toda essa delimitação do que seria a região do Pampa. E no Rio Grande do Sul nós temos toda a metade sul e um bom pedaço de fronteira oeste. Em cima, vocês estão vendo o verde mais escuro no Rio Grande do Sul, é bioma Mata Atlântica. E onde pega algumas diferenças no Planalto de Santa Catarina, onde pega a Serra de Lages, também é parecido com o nosso bioma aqui. Tá? Bom, aí vocês estão vendo as várias formas do Pampa, onde mistura a planura de verdade com o campo dobrado, não é? Então, as planuras se misturando aos campos dobrados. Bom, aí nós vamos para a parte realmente histórica da coisa. A colonização da América, vou chover no molhado, todo mundo sabe, Cristóvão Colombo, 1492, aquela história da chegada, chegaram possivelmente numa região próxima ao Panamá, não é? E daí se descobriu um novo mundo. Pedro Álvares Cabral aportou no Brasil em 1500. O Rio da Prata foi descoberto por Juan Díaz de Solís já em 1516. Em 1519, Hernán Cortés tem notícia dos astecas e começa a conquista. O Estreito de Magalhães, aqui embaixo, lá embaixo, ó. Aqui embaixo, na ponta de baixo da América, é o Estreito de Magalhães. Por que é importante o Estreito de Magalhães? Porque se soube de uma tribo extremamente rica, que seriam os Incas, que teria acesso apenas pelo Pacífico. Então foi importantíssima essa circunnavegação da América do Sul através do Estreito de Magalhães. O problema aqui é que tem vários cabos com muitas tempestades, com muitos temporais, que se perdia muito galeão, se perdia muito navio. Não é? Então, toda a conquista inca, todo o ouro drenado dos incas, primeiro foi drenado ouro e prata, né? Foi drenado via Estreito de Magalhães. Quando viram que se perdiam muitos galeões, muitos e muitos galeões pelas tormentas, nesses cabos aqui embaixo, essa riqueza começou a ser drenada via Rio da Prata. Descia da Bolívia, das minas de prata da Bolívia, não é? Toda essa riqueza descia via Rio da Prata e alcançava o Atlântico, como a lombo de mula. Descia a cordilheira a lombo de mula, para alcançar o vice-reinado de Assunção, via Rio da Prata, descia o Rio da Prata, descia o Rio Paraná, ou Uruguai, e chegava em Buenos Aires e Montevidéu, que eram os dois grandes portos, primeiro Buenos Aires, depois Montevidéu, para alcançar a Europa. Tá? Então, em 1535, Francisco Pizarro conquista os Incas. Domina a nação Inca, mata o governante chamado Atahualpa, e entre os astecas e os incas cometeram, e os maias cometeram os maiores genocídios da história do mundo. O asteca não é tanto problema, porque o asteca era uma tribo guerreira que tiranizava todo mundo na volta. Então se viram entre eles, briga de cachorro grande. Agora, os incas não eram assim. Os incas eram um povo extremamente evoluído, muito evoluído. O asteca também era, só que a diferença do asteca é que o asteca era guerreiro, praticava sacrifício humano, toda essa história limitada que o Inca não fazia já há muitos milhares de anos. Para vocês terem ideia, Tenochtitlan
que é a capital asteca, tinha água encanada que em Madrid não tinha na época da conquista. Para ver o grau de evolução que essas tribos tinham. Né? Bom, Assunção foi fundada por Domingo Martínez de Ayala em 1541. Em 1580, Juan de Garay funda Buenos Aires. Então aí começa essa história que eu estou contando para vocês, do aporte de ouro, em vez de fazer a volta no Estreito de Magalhães, descer a cordilheira ao longo de Mula, né, para chegar no vice-reinado de Assunção. Colônia do Sacramento, expedicionários portugueses, bandeirantes portugueses, ao mesmo tempo adentraram a terra por aqui, né, fundaram já em 1737 o Porto de Rio Grande. Em 1724, Maurício de Zabala funda Montevidéu pela segunda vez. A primeira vez ela foi destruída. A segunda fundação de Montevidéu é em 1724. Então, olha que lacuna de tempo grande entre o primeiro e o segundo momento. Não é? Que espaço perdido no tempo. Não é? Então, as nossas raízes, que nós temos que conhecer muito bem. Como é que se colonizou a América do Sul? Dessa forma. Toda a sujeira, tudo que não prestava, de vagabundo, de ruim, em Portugal e Espanha, foi mandado para cá. E não é preso político, é vagabundo comum. Ladrão, bandido e prostituta. Esvaziaram as prisões de Portugal e Espanha e mandaram tudo para cá. Que sacanagem. Enquanto os Estados Unidos da América foi colonizado por presos religiosos. Então era gente com um nível muito diferente do que veio para cá. E não é só o Brasil. É Brasil, Uruguai, Argentina, Peru, Bolívia, toda a América do Sul foi colonizada dessa forma. Está ali Cervantes dizendo, no Dom Quixote, a América é o refúgio e amparo dos desesperados, igreja dos madreiros, salvo-conduto dos homicidas e pardieiro das mulheres alçadas. Isso é o que nós somos, não adianta querer desviar. É o que nós somos, é a nossa raiz, não adianta desvio. Tá? Aí nós chegamos no que nos formou e no que somos hoje. Toda essa coisa, essa pestilência que desceu de lá, começou a se miscigenar com o habitante daqui. E ao mesmo tempo já vieram os negros escravos e miscigenou junto com tudo isso. Para formar o que nós somos e formou o ente que gerou toda a história dessa palestra, que é o gaúcho. O gaúcho se forma na Idade do Couro. A Idade do Couro aconteceu em função que os rebanhos bovinos, ovinos e equinos, escapados dos espanhóis, colonizaram essa imensa planura. Eles acharam aqui o refúgio perfeito, com alimentação e sem predadores naturais de grande ponta, para se reproduzir. Não é? Os gados, bovinos, ovinos e equinos foram introduzidos ainda em 1600 pelos espanhóis do lado de lá do Rio da Prata e quase que ao mesmo tempo pelos jesuítas do lado de cá, ainda nos inícios de 1600. Em pouco mais de 100 anos, nós tínhamos, entre Uruguai e Rio Grande do Sul, 3 vacarias, cada uma delas com cerca de 4 a 5 milhões de animais. 4 a 5 milhões de animais. Eu sempre falo para os meus alunos lá na veterinária, quando eu estou ensinando para eles sobre carrapato, perguntar, como é que é o bovino? O que é o bovino? É um ruminante, beleza? Tem 4 estômagos. Ah, maravilha. Muito bem. Como é que a gente estuda hoje um ruminante no estado selvagem como foi o bovino? Não tem mais bovino selvagem, né? Não existe mais. Beleza. Como é que a gente entende isso aí? Entende tipo o gnu lá na savana africana. Aquele gnu que o leão vai lá e pega
Aquilo é um rebanho ruminante, é uma vacaria. Foi isso que aconteceu com os bovinos aqui. O hábito nômade. Trocavam de lugar, iam trocando de lugar, esgotavam. Por exemplo, se tinha um rebanho de 1 milhão de bichos pastando hoje aqui, amanhã eles já estavam lá perto da Ceguá. Depois da manhã eles estavam lá em Melo. E assim eles iam esgotando as pasturas e fazendo o retorno dessas pasturas, fazendo então um rodízio natural, vamos dizer assim. Não é? Esse homem que se criou aí, primeiro nessas grandes cidades, Buenos Aires, Montevidéu, depois no Porto de Rio Grande, aqui, eles encontraram uma fonte de renda. Qual era? Caçar esse gado para mandar o couro e o sebo, a graxa. A graxa de vaca era o que dava luz para todas as grandes cidades da Europa. Né? A Europa não tinha o comércio de baleia como os Estados Unidos tinham. Eles não tinham essa facilidade do óleo de baleia. Então eles tinham que ter graxa de vaca para iluminar os lampiões das cidades. Então o que nós somos se formou assim, se formou caçando esse gado. Né? Eram situações, eram criaturas que não tinham vínculo com nada, nem com coisa nenhuma. Nada, nada, nada. Eram selvagens. E aí nós pegamos o termo cimarrão. Cimarrão é um termo, nosso mate que vocês estão tomando, o que quer dizer? Mate cimarrão, mate chimarrão. Por quê? Por que isso? É um termo dado pelos marinheiros andaluzes para alguma coisa doméstica que volta ao estado da selvageria. Isso quer dizer chimarrão. É um chá bagual, é isso que quer dizer. Mate chimarrão, mate é um chá, né? Uma infusão de um chá. É um mate bagual chimarrão, alguma coisa bugra, selvagem. É isso que quer dizer. O termo cimarrão quer dizer isso. Né? E isso foi o que se criou aqui. Essas pessoas que viviam no campo, num estado de semi-selvageria, vivendo dessa forma, junto com outros iguais a eles, caçando gado, simplesmente para juntar couro, juntar sebo, para despachar de carreta para cidades, para vir a porto. Sair. Então, isso é o que nós chamamos da Idade do Couro. Isso foi de 1600 até 1800. Essa é a época do verdadeiro gaúcho. E nessa época se formaram as primeiras instâncias. Né? E também as primeiras chapeadas. Então o que nos formou está ali, ó. A mistura dos ibéricos com os negros e com os índios gerou uma série de rebeldes, aventureiros, alçados e matreiros, que gerou o que nós somos, o gaúcho. Ilustrações de Federico Reine, uruguaio Federico Reine, pintor costumbrista. O gaúcho com uma lança, volta ali, Rodrigo, uma lança desjarreteadora, é uma moarra. Moarra vem do dialeto do turco, que quer dizer meia-lua. É o símbolo do Islã, inclusive. Moarra. Então, é uma lança que pode ter uma ponta, é uma lança de moarra, como a gente diz. Se ela não tiver a ponta, ela é um desjarreteador. Serve para quê? Serve para acertar o garrão do bovino aqui atrás, ó, para ele não conseguir caminhar. Então vem a cavalo, acerta o garrão do bovino, ele não consegue caminhar, já sai contra a vaca, vai acertando, e vem o pessoal que vem colhendo na volta, que vem matando e colhendo. É assim, ou bolhando a bolhadeira, ou laçando, ou desgarronando, para os outros poderem ir trabalhando, matando, tirando o couro, tirando o sebo. Então, isso gerou a nossa indumentária, que tem muito do pirata. Tem muita coisa. Todas as cordas trançadas são origem pirata, é origem bucaneira. As tranças das cordas, muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, a palavra rancho. Sabe o que quer dizer rancho? A etimologia da palavra rancho
é aquela pequena casa que tem no centro da caravela ou do galeão. Aquilo é rancho. Então, nós temos muito mais de bucaneiro do que a gente imagina. Né? O lenço seleneiro, o chapéu de pança de burro depois do feltro, as argolas, os brincos de argola. Tem várias retratações dos primeiros gaúchos usando imensos brincos de argola. Herança bucaneira, pirata. A boleadora, uma arma extremamente simples e extremamente letal. Pode passar. Um desjarreteador, a boleadora e as pedras de boleadora que seguidamente nós todos encontramos nas nossas regiões onde andamos. Aí está uma cena de Debré. Debré foi um pintor que andou aqui na época de Dom Pedro I, posteriormente ficou até a época de Dom Pedro II ainda criança e retratou muita coisa. Isso é um arabesco, um desenho de um arabesco de Debré sobre uma charqueada. Então o pessoal ia desgarronando, olha lá, ó, enquanto outros iam folheando, matando, folheando, não é? E estendendo os couros embaixo. Né? Pintor costumbrista Federico Madeiro Marenco, neto do grande pintor costumbrista Eleodoro Marenco, da minha idade. Então, gente nova que está perpetuando. Índio. Uma tolderia, uma das últimas tolderias charruas remanescentes do Uruguai, retratada em foto. Todo mundo conhece, acho que a grande maioria de vocês conhece aquela estátua do entreveiro de Montevideo, né? Que retrata exatamente o que nos forjou. Né? Federico Madeiro Marenco. Francisco, desculpa. Isso é um malô indígena. Malô quer dizer ataque de índio. Malô de malo, de ruim. Não é? Porque temos dois grandes tipos de formações de tribos indígenas. Nós temos as tribos que aderem à agricultura, que são extremamente cruéis. É, isso mesmo. Guarani, extremamente cruel. Azteca, povo agricultor, extremamente cruel. Fazem sacrifício humano para os deuses, para chover, ou porque não tem chuva, porque veio chuva demais e companhia limitada. Em contraponto, a outra parte são as tribos caçadoras-coletoras, que vivem da caça, da pesca, são extremamente selvagens, mas não são cruéis. É o que o charrua, a grande nação charrua era, que é o que existia na nossa região. Pegava todo o Uruguai e vinha até a nossa região aqui. O charrua é um caçador-coletor. Então ele vive da caça, ele vive do que ele pega, ele vive do que ele pesca para subsistência e para comer. É igual a um grande felino, ele precisa de um grande território para sobreviver. Então, assim como as tribos agricultoras permanecem, porque são mais civilizadas, entre aspas, os caçadores-coletores desaparecem porque não subjugam. Por isso que nós não temos mais nem rastro de charrua. Melhor, rastro há. Um trabalho da URGS, há pouco tempo atrás, fez um mapeamento de DNA. Bagé é uma das cidades com maior quantidade de DNA charrua no estado do Rio Grande do Sul. É a primeira no estado do Rio Grande do Sul. Perde para Melo e para Taquarembó depois do Uruguai. Estudo da URGS, né, do mapeamento de DNA. O que aconteceu com o gaúcho? Após a Guerra do Paraguai, com o aporte do arame para cercar as estâncias, terminou o hábito nômade do bovino e terminou o hábito nômade do homem que acompanhava o bovino. Houve o que nós chamamos de transfiguração do gaúcho. Seguiu, só que mudou. O sentimento não morre. Qual foi a maneira de manter? Foi com a tropa. A maneira de manter o gaúcho
Nessa época, foi a carreta e a tropa. Dessa forma, nós mantivemos. Nos mantivemos com gente que passava nas estradas, que conseguia passar até o canto de lugar, né? Com o mesmo tipo de hábito nômade. Temos várias fotos antigas da indumentária da época, com o uso do chiripá, né? A indumentária, eu fico louco quando esse pessoal aí de MTG, CTG, me desculpem, mas eu sou obrigado a falar. Quando eles botam alguma regra para alguma coisa, porque tem que usar isso de tal jeito, porque tem que usar... O que determina a indumentária do povo é a necessidade. E é o que tem para eles comprar. Se vem um carregamento da Inglaterra com um pano de tal cor, que é o que distribuía nas pulperias para vender para eles, é aquilo que eles vão usar. É aquilo que eles iam usar. Se chegasse um pano de outra cor, de outro lugar, é aquilo que eles iam usar, é aquilo que tinha para vender. Então, como é que nós vamos dizer que não usa? A camisa tem que ser lisa? Ah, para um pouquinho. A bombacha tem que ser bem grande, com tantos frisos na perna. Ah, pelo amor de Deus, mas o que é isso? Onde é que nós estamos? A gente tem que enxergar as coisas num âmbito bem maior. Né? De um âmbito muito maior. Está ali para provar. São retratos de época. Ó, gaúchos rio-grandenses. Carreta igual a carreta da Argentina. E no violãozinho. Ali, ó. Ali já era violão, não era mais vihuela. Outra condição interessante que nós vamos abordar depois. Ali já era violão. A pulperia. A pulperia era o shopping center da época. É onde se juntava todo mundo. Seja nas cidades, nas primeiras cidades, ou seja espalhada por alguma esquina de campo, por algum canto perdido. Né? Era onde se comerciava absolutamente tudo e onde se oferecia o menor tipo de entretenimento que era possível para essas pessoas, que eram os jogos de azar, no caso o osso, e os jogos de naipes, de cartas, não é? As carreiras, que é um grande paixão do gaúcho, sempre foi a carreira, né? As sorticas, as quadreiras, que dizem os castilhanos, que os hábitos são os mesmos nossos aqui, né? E a pulperia é onde se realizava isso. E nós temos então o último suspiro do gaúcho, que se manteve ainda com as tropas, como eu falei para vocês, até a década de 60, onde o caminhão dominou de vez o cenário do transporte rural, inclusive dos gados, e aí sim, aí terminou o hábito nômade, de verdade, do gaúcho. Como eu falei no início, o sentimento se mantém. A mesma coisa, o sentimento não morre. Muda. Apenas muda. As tropas, as grandes tropas, que tem toda uma ciência envolvida na tropa, né? Tropeiros registrados de 1920, 1930, mula, usando muito a mula, que é um animal que é totalmente relegado da nossa história e que contribuiu muito para o que nós somos. Os acampamentos de tropa. Para que eu estou trazendo tudo isso para os senhores? Porque é aqui que a música se forja. É assim que ela nasce. É assim que ela se constrói e é assim que ela se perpetua. E se mantém e fica. É nessa hora, é na hora que ele para tomar uma bebida quente, para enfrentar o frio, é que a música surge. O que nós fazemos então nos dias atuais? Nós apenas evocamos um tipo. Nós evocamos alguma coisa. E há uma confusão muito grande. Nós evocamos qual tipo? É aquele lá da idade do couro? Que era semi-selvagem? Ou que se transfigurou depois da Guerra do Paraguai?
ou de hoje, há uma confusão muito grande nessa história toda. E nós vemos tudo que está havendo hoje, né? A falta de mão de obra especializada no campo, o abandono do campo total para as cidades, o empobrecimento do homem na vila, né? O conhecimento campeiro se perdendo nas vilas, não tem mais ninguém para trabalhar no campo, toda essa história que todos vocês conhecem, que não é motivo da minha palestra, né? Então, a perpetuação do sentimento, hoje uma das únicas formas de perpetuar as festas campeiras, né? Que aí tu vê o orgulho do gaúcho posto todo para fora de novo, é a hora que ele tem para extravasar. Enquanto aquela cariocama e baianada vai para o carnaval, nós temos festa campeira para ir para luzir um xiripá, para dar um tiro de laço, para montar um matum, cravar a cabeça no chão, qualquer coisa assim, para manter o sentimento que a gente ainda tem, que está vivo na nossa memória coletiva. Tomar um trago no boliche. Com certeza. Então essa é a única maneira da gente manter o que ficou, né? Voltamos. Gaúcho rio-grandense. Vai outro. Gaúcho argentino. Poucas diferenças, né? E aí, a maneira de ficar, de perpetuar o que a gente sente, é a única, e nos sobra, né? Vai muito. Guilherme, desculpa, pode repetir o quadro que é dos dois gaúchos, argentino e outro? Pode. O outro. Esse aí é argentino, Guilherme. Primeiro, olha esse Pode ser o estribo, pode ser da província de Corrientes. Aquele estribo redondo deve ser de Corrientes. Deve ser do pessoal de Corrientes, que é muito parecido com o nosso, mas muito. O correntino é muito parecido com a gente. É, de couro ou até de madeira, leve. E fechado na frente, exatamente. Pode ir. Vai outro. Mais um. Outro. Outra forma de manter é a arte, a cultura. E aí que está o grande pecado. É pecado por um lado, mas não é por outro. Embora façam muita coisa errada, pelo menos estão mantendo. Então, dos males o menor. É melhor que mantenha mesmo que errado do que não mantenha. Não é? Então eu não sou tão radical a esse ponto. Né? Eu não sou radical a esse ponto. Embora eu fique doente com algumas coisas. E essa é a grande expressão do que nós somos. Né? Passa de mão em mão e Deus o livre nos tirar ele. Então ambientes onde proíbe que a gente entre com mate no Rio Grande do Sul já é uma vergonha. Né? Já dá uma tristeza. Não é? Bom, então, eu vim toda essa história, eu fiz todo esse apanhado, porque sem isso eu não consigo desenvolver a música. O primórdio da música é esse cara que veio da Europa para cá. E não eram apenas espanhóis que vieram para cá. No início foram espanhóis e portugueses. Né? Os primeiros foram espanhóis e portugueses, que desciam de Lima para Assunção a lombo de mula. E o que eles trouxeram de música? O que eles tinham de música? O ternário colonial. Nessa época, é o reino do ternário colonial. Essa época, nos salões da Europa, se tocavam os minuetos. Ternário colonial. 1, 2, 3, 1, 2, 3, não é? Isso se juntou com a música inca. A música inca tem duas bases, tanto ternária como binária. Então, nós temos vários ritmos incaicos. Modelo de música incaica. Temos alguns outros modelos de música incaica, né? Então, essa base, tanto ternária quanto binária, se fundiu com o ternário colonial. Essa foi a primeira forma que começou a moldar
alguma coisa própria na América. Isso nos finais de 1600, do meio para o final de 1600. Não é? Os instrumentos que nós temos, pré-colombianos, o que nós temos? O bombo, que é um membranófono. Puxa uma chacareira para eles, Rodrigo. Um exemplo de um som do membranófono que é comum a qualquer cultura mundial. Nós tínhamos o nosso membranófono também. É origem inca, é origem incaica. É um instrumento incaico. Os chocalhos. Temos a história do arco charrua. O charrua tinha um instrumento musical que é tipo um arco que se encosta com a boca e a boca faz a caixa de ressonância. A mesma coisa que o berimbau. Só que o berimbau, em vez de ter, o berimbau tem a cuia, aquela aberta, que projeta o som, a boca projeta o som. Então se toca no arco e projeta o som com a boca. Não é? E ossos e unhas. Nos primórdios, o que esse pessoal da Europa trouxe para cá? Eles trouxeram absolutamente todos os instrumentos orquestrais. O cravo, harpa, violino, viola, não é? Com eles veio a vihuela, que é o precursor do violão, que tem 10 ou 12 cordas duplas, que com o tempo, não aqui na Europa, perdeu algumas cordas e ficou em 6. Os primeiros registros de violões que nós temos são anteriores a 1800. Então não tem essa história que sempre foi a vihuela, não. Nos inícios de 1800, em 1815, tem o primeiro registro aqui na América de música para violão. Aqui na América do Sul, para violão. Esse instrumento com 6 cordas era só um pouco diferente. Era ainda talhado na mesma forma da vihuela, só que tinha 6 cordas. Já com a afinação que nós usamos hoje, com o ciclo das quintas que nós trabalhamos hoje. Né? Então, até o século XIX, aí entrou o acordeon. O acordeon veio da Europa. As várias formas do acordeon. O acordeon de tecla, o acordeon de botões, o bandoneon. O primeiro instrumento que entrou foi a concertina. O primeiro instrumento de fole que entrou, e é pirata, é bucaneiro. É um precursor do bandoneon. A concertina. Pequena, com botões dos dois lados, formato octogonal ou hexagonal, né? Com fole com abertura dupla, também como as gaitas de botão do bandoneon. O que é isso? Leva a tecla com um som traz com o outro. Não é? Um diatônico. Atual, então, nós temos uma gama gigantesca de instrumentos que são usados comumente. Eu fico doente quando eu que comecei no meio dos festivais, não comecei no meio dos festivais, mas desde que tinha 17, 18 anos já comecei a tocar no meio dos festivais. A gente fica doente quando vê um festival que proíbe um determinado instrumento, porque não é gaúcho. Isso é uma burrice de um tamanho, então eles tinham que proibir todos. O cara tinha que entrar para lá de cueca, pelado, batendo umas unhas no chocalho e vai proibir tudo, porque nada é nosso. Não tem nada nosso. Realmente nosso tem essa coisa pré-colombiana. Não é? Não é? Então, a herança jesuíta foi importantíssima para o desenvolvimento da música. Importantíssima. Os jesuítas, eles nos fizeram evoluir quase um século, mais de um século e 20 e poucos anos. Tanto aqui como do outro lado do rio. Né? Passa. A poesia, em 1400, nós tínhamos na Europa o romance monorrítmico,
A copla octossilábica, a cedilha que vem de castelo, é a 10ª. Então a 10ª todo mundo conhece, 10ª espinhela, não é? A 10ª, o verso do pajador, não é? O verso em 10ª. A copla octossilábica, todos os senhores se criaram com a copla octossilábica. O que é isso? Atirei o limão verde por detrás da sacristia, deu no padre, deu no cílio e deu na moça que pedia. Quem é que não ouviu isso de uma avó? Então, diversos versos dos mais variados tipos, cantados dessa forma, em quadrinhas octossílabas. Né? Para isso, nós evoluímos para os romances crioulos em 1500, já em 1600, e a cifra. A cifra é oriunda das coplas, das músicas tocadas pelos cegos músicos na rua, na Europa, principalmente Espanha e Portugal, tocando alaúde ainda, não era nem a vihuela, para ganhar o seu sustento. E todos eles repentistas, a grande maioria deles. Isso é o que evoluiu para o pajador, o que nós conhecemos como pajador. E a cifra é uma forma muito antiga que pode ser trabalhada tanto com a 10ª como com a sextilha. Por exemplo, todo mundo conhece o Martim Fierro de Hernandes, não é? Que é uma das obras cumes do gauchismo, não é isso? O Martim Fierro é composto todo em sextilhas, que é para ser tocado como cifra. A cifra, ela tem uma forma muito característica e bonita ao mesmo tempo. Mi abuelo dicen que fue lancero de Timoteo y con Manduca Cipriano pelearon allá por Melo. Y con Manduca Cipriano pelearon allá por Melo. Mi abuelo dicen que fue lancero de Timoteo. Então a cifra é música guerreira, é música de desafio, que é outra característica do gaúcho. Me lembro como se fosse hoje, quando eu era guri, bem pequeno, que eu grudava no Gaspar Silveira Pereira, e ele que foi um dos primeiros a me colocar no rumo de me ensinar toda essa volta dessa história, né? Saudoso Gaspar Pereira. E ele que me colocava no rumo dessa história, me mostrava as músicas. Olha aqui, isso aqui é uma cifra, isso aqui é uma cifra, é uma música guerreira. O cielito uruguaio, embora seja um valseado, é uma música guerreira, que é uma característica do gaúcho, principalmente esses primeiros gaúchos, é a extrema e total arrogância. Completa e total. Por tudo. Um desapego à vida, porque a vida não valia nada. Assim como tu estava vivo, tu não estava vivo. Tua vida não valia nada. Não importava se tu ia morrer numa briga, num lixo, esfaqueado, ou se tu ia rodar a cavalo, levar uma rodada e ficar apertado, não importava. A vida era isso. Se tu ia para uma guerra, tu ia morrer na guerra. Não valia nada. Então, essa insolência natural não permitia que gaúcho cantasse junto com ninguém. Cantar era desafio. Era eu contra ele. E pronto, e boa noite. E normalmente terminava no facão. Temos vários relatos de pajadores antigos, os relatos de Santos Vega, que é uma história, os relatos de Tabaré, dos grandes pajadores uruguaios e argentinos, de terminar no facão. Não é? E um matar o outro. E assim, um despreparo total, uma selvageria total. Essa é a raiz do que nós somos. Não é? A cifra é a música dessa época. É exatamente o que retrata essa época. Não é? Depois, a coisa, pode passar, foi evoluindo de algumas formas. Então, as coplas de cegos originaram a cifra, né? Depois, já
Com a pentatônica incaica, o ternário colonial evoluiu para uma forma triste, melódica, que esse habitante, imagina um cara degradado da Espanha, imaginem a situação. Muitos eram presos comuns, comum, vagabundo, ladrão, ia para a prisão, né? Tem várias músicas, inclusive do folclore espanhol, mostrando isso. Tem uma música chamada Carcereiras del Puerto, falando exatamente do cara esperando na prisão do Porto de Cádiz para ser mandado para a América. Preso para cá, para ser largado aqui, para ser virado para o porto. Né? Então imaginem essa situação. Esse cara encontra abrigo aqui, chega nas minas de Potosí, da Bolívia ou no próprio Peru, e encontra subsistência descendo a cordilheira com tropas de mulas para chegar em Assunção, para despachar isso, para comprar uma outra coisa, para voltar de mula para lá levando outra coisa. Normalmente era gramate. E essas pessoas traziam, então, de Espanha, o que eles poderiam carregar no lombo de mula? Uma vihuela. Com isso nasceram formas muito melancólicas que evoluíram para o estilo pampiano, para o triste e para a vida linda. São formas, as primeiras formas da música realmente pampiana que nasceram aqui junto com a cifra. Enquanto a cifra é guerreira, é vibrante, é insolente, essas outras são nostálgicas e tristes. As Vidalitas, eu me lembro como se fosse hoje o tio Átila pedia para eu tocar para ele sempre, as Vidalitas. Nostálgica, que é a outra face desse cidadão que a gente está evocando lá para trás, né? É a face guerreira, mas ao mesmo tempo a face nostálgica, telúrica, voltada para a terra, voltada para o que o cerca, que é uma imensa quadrura que é chamada por muitos viajantes que vieram para cá como um deserto verde. Tu olha para os lados e só vê a imensidão, uma blandura. Tem que te orientar pelas estrelas, igual o deserto ou o mar. Não é? Então, só um pouquinho, Rodrigo. Nós tivemos no século XVIII a evolução, tivemos o aporte que nós vamos ver agora do ternário que renasceu na Europa, pelas valsas e pelas mazurcas, que eram músicas da elite, eram tocadas nos grandes salões, e que o homem do campo aportava para isso. E depois, já no século XIX, o aporte do candombe, da milonga e do tango, que são músicas híbridas do negro, vindas com uma força muito grande da África, com mistura do Porto de Cuba, misturando a alvaneira no meio. Não é? Aí nós temos uma diferenciação, um outro mundo na história e no panorama musical. Então, olha lá, época do Rei Sol na França, Luís XIV ou XV, o Rei Sol 14, né? Os minuetos, a época dos minuetos. Séculos 16, 17 e 18, a época das country dances, que originou a contradança, que é a época das danças de pareja suelta, como dizem os castelhanos, de dançar separado um do outro. Que é outro erro que o pessoal daqui comete. Para eles só existe isso. É o anu, a tirana, esse, aquele outro, são apenas danças de pareja suelta, tendo um mestre ou não tendo, perigo para os castelhanos, o mestre sala para nós,
que é um pastoreiro que marca o compasso da música, a meia canha, toda essa história aí, a tirana, o anu, não é? Isso é apenas uma fase, tudo originário das country dances, todas elas originárias do mesmo lugar, não é? 1789 nós temos a Revolução Francesa, que coincide conosco aqui com a época da cifra, da guerra, da violência, da turbulência total ainda. A Revolução da Cisplatina, também chamada de Guerra Grande, que se inicia com o artiguismo, se inicia com o levantamento de Artigas no Uruguai. O general Artigas foi um dos maiores exemplos de um gaúcho. Os dois maiores exemplos, grandes exemplos que eu tenho, é o general Artigas e o general Osório. O general Artigas, com 16 anos, chefiava uma equipe de gaúchos xangueadores que andavam caçando gado bagual e vendendo couro e sebo, com 16 anos de idade. O general Osório, na terra do Paraguai, tomou 3 reprimendas do próprio Duque de Caxias, porque andava na frente da tropa com pala branca de seda. Tinha a ordem do próprio Solano Lopes para não atirar nele. Então, um caudilho é, antes de tudo, um igual, que tem o poder da liderança sobre os outros. Por quê? Porque ele expressa o que todo mundo pensa e o que todo mundo sente. Por isso que ele é seguido, porque ele é igual. Por isso que ele é adorado e é respeitado e morre por ele. Não é? É a grande expressão. Nessa época nós temos os cielitos. Os cielitos são músicas guerreiras. Os grandes cercos, tivemos 2 grandes cercos da cidade de Montevidéu, chefiados por Artigas. As tropas, tanto de fora como de dentro, compunham os cielitos para se provocar. E era a expressão máxima chegar a cavalo com um violão numa vigoela e cantar um cielito na beirada do muro de Montevidéu e os caras botando bala de lá. É a expressão máxima de valentia para eles, né? Até tem um cielito do grande compositor uruguaio, Osíris Rodrigues Castilhos, que fala exatamente isso, né? Cielo de los Tupamaros. Tupamaro é uma expressão que nasceu do primeiro revolucionário que nasceu no Peru. Ele era filho do último imperador Inca, não é? E se insurgiu contra os espanhóis para tentar a liberação do Peru como povo livre, chamado Tupac Amaru. Daí veio o termo Tupamaro. Artigas era descendente direto de Tupac Amaru. A família dele tinha elementos de descendência direta de Tupac Amaru. Então daí que vem o termo Tupamaro, né? Então Osíris tem esse selo assim, ó. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prieta de los tupamaros, flor de la banda oriental, el cielo de los materos, miren qué lindo que está, bien regadas en media luna, que lo hagan por alumbrar. Então, o cielito, ao mesmo tempo que mistura a nostalgia, mistura a provocação. É uma dicotomia muito grande, embora seja nostálgico, é provocativo. É usado como provocação. Durante a Guerra da Cisplatina, nós temos o aporte da milonga. A milonga é um elemento que nasceu junto com o tango e com o candombe no Porto, de Montevidéu e de Buenos Aires. Não se sabe qual dos dois ou se nos dois. Então, misturando esses elementos da música africana com as havaneiras cubanas. As havaneiras se perpetuaram aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, claro que modificadas
como que a gente conhece como vaneira. Vem de habaneira. Né? E lá não. Lá elas se miscigenaram, se modificaram e viraram candombe, viraram tango e viraram milonga. Então ela nasceu no arrabalde da cidade e foi transportada para o campo. Ela nasceu, a milonga nasceu arrabaleira, que é o que a gente chama de milonga arrabaleira. Ela nasceu assim. Agora, o habitante do campo, da planura, que escuta isso, ele não vai tocar dessa maneira, ele vai traduzir para a forma do nostálgico, para o campo aberto, para a planura, para a imensidão que ele tem. E aí ele transforma nisso. A fórmula rítmica é exatamente a mesma. Muda a maneira de tocar, com mais ou menos nostalgia. Não vou entrar no tango e no candombe porque são músicas essencialmente citadinas. Elas não estenderam raízes para o campo. Né? Então não vou estender nelas. No final do século XX, coincidindo com a Revolução Industrial, entrou a valsa. Com a valsa entrou a mazurca, as polcas e os shots. E aí modificou a cara da música mais uma vez. Mais uma vez. Né? Passa. Então, nas primeiras gerações de danças, nós temos uma divisão muito grande. O que é música para ouvir, que eu coloquei antes para vocês, e o que é para dançar. São completamente diferentes as situações. Se a gente pegar todas as músicas que se criaram no norte da Argentina, exatamente por esse tropeiro que vinha descendo com a lombo de mula e vinha trazendo toda essa bagagem do ternário colonial, do minueto, da música espanhola antiga, misturando com o ternário colonial, com o Inca, gerou tudo que tem no norte da Argentina que os senhores conhecem. A chacareira, a samba, se pegar o Chile, tem a samba um pouquinho mais acentuada, que é um misto entre samba cueca e cueca. Cueca. É a música tradicional do gaúcho chileno. É uma samba acelerada. O gato, que é a mesma célula rítmica da chacareira. Eles. Muita gente nova me procura perguntando isso. Eu fiz uma chacareira. Tá, vamos ver a tua música. Aí o cara mostra a música. Ela não tá. Ela tem a célula rítmica, que é uma coisa, mas ela não tem a estrutura. O que é a estrutura? Porque é um baile, é uma dança. Ela tem que ter a estrutura toda pré-determinada. Porque tem uma hora que um par vai fazer um revoloteio do lenço, a mesma coisa que as nossas danças, a tirana, não tem uma parte que vem do balanço do lenço, vem o cara e sapateia, não é? Exatamente. Por isso que tem que ter uma estrutura. Essa estrutura existe, não é por acaso. Aí o que eu digo para essas pessoas? Cara, vou botar fora a minha música? Não, tu não fez uma chacareira. Tu fez um ar de chacareira, um aire de chacareira, uma canção. Bota o nome que tu quiser, mas não bota o ritmo que está errado. Ele não está no formato do baile. Chama de outra coisa. Tem uma revolução grandíssima na Argentina, até hoje no mundo inteiro, com o Piazzolla. Piazzolla nunca chamou de tango o que ele fez. Ele se dizia músico, ele não dizia que era tangueiro. Ele era um músico universal. O que ele fez não é tango, é música.
Então tem essas coisas que a gente tem que tentar separar. Nós temos então todas essas músicas do norte da Argentina e na Mesopotâmia argentina. A Mesopotâmia argentina é o espaço formado entre o Rio Paraná e o Rio Uruguai. Tem as mais belas planuras da Argentina nas províncias de Entre Rios, Corrientes, Misiones. E ali tem um gaúcho característico muito parecido com o nosso. E ali nasceu um dos ritmos que, juntamente com a milonga, virou praticamente o símbolo do gauchismo, que é o chamamento. Também oriundo da pentatônica incaica, misturada com o ternário colonial. Então, os senhores veem, a vida inteira eu estudei isso. Nunca vi alguém que falasse o que o tio Átila dizia, Átila Siqueira. Tio Átila, para, rapaz, mas olha só aquele jeito que ele falava. Olha só, a música se assemelha com região geográfica. Não é apenas a música, o homem é diferente. Pega o habitante de altitude. Como é que é o corpo do habitante de altitude? Ele é baixinho, tórax largo. Não é? Porque tem que pegar mais ar. Ele tem pouca hemácia, então tem que entrar mais oxigênio. O ar é mais rarefeito. Então ele não cresce muito. Ele aumenta a caixa torácica. Como é a música deles? Pega a pentatônica incaica, pega a música do Tibete e pega a música japonesa. Em cima da mesma coisa, da pentatônica. Não. Mas pentatônica. Se tem 3 povos diferentes com a música na mesma base. Agora pega o habitante da planície, pega a música da Rússia, é muito semelhante à música da Argentina. A música da planície russa é extremamente nostálgica, igual à música da planície, da planura da Argentina. Então a música é igual ao homem, e o que molda o homem é o meio, e que molda a música é o homem. Ou seja, quem molda a música é o meio. Não é? Então são algumas reflexões bem importantes sobre essa situação. Para terminar, e para a gente então mostrar um pouco de música para vocês, algumas curiosidades. O termo gato vem de Juan Álvares Gato, um espanhol, que viveu de 1453 a 1495. Não se sabe se ele inventou o ritmo, o que não tem origem histórica sobre isso, ou se ele popularizou o ritmo. O gato é espanhol e é muito antigo. A meia canha, dança nossa e das planícies da Cisplatina também, pelo hábito de passar um trago de canha, meio copo de canha, para tomar nos intervalos da música. Não é? Nos intervalos entre as copas. Então, para o bastoneiro, mestre sala, para a música, diz no verso, toma um trago de canha. Coisa linda, né? Bonito. O pericom, que é a música tradicional do Uruguai, exatamente porque tem o perico, que é o mestre sala, que é o bastoneiro que marca a música, que dá todas as ordens para o baile todo seguir, para a música todo seguir. Tirana. A nossa tirana do lenço e a tirana é espanhola. A tirana, o nome vem de Madrid. Em 1773 tinha uma cantora chamada Maria Rosário Fernandes, que eram cantores, atores e bailarinos, que o marido dele era um ator chamado El Tirano. E o baile que eles faziam, a dança que eles faziam, se popularizou como tirana por causa dele. Tá? Shot. Coisa mais gaúcha do que o shot, né? O shot é escocês. É uma corruptela da palavra Scott. Não é alemão, é escocês. Né? A mazurca é russa. Né? A valsa, a
ainda se tem dúvida se seja realmente miguelense. Não se tem nem certeza ainda. Tem uma briga grande deles lá nas Europa. Milonga. Nós temos duas grandes tribos da África que foram trazidas para a América. Duas grandes tribos, não, duas grandes nações, cujo dialeto um era Iorubá, onde veio a grande maioria dos negros para Rio de Janeiro e Bahia, e o outro que falava o dialeto bandô-congolês, que veio para o sul. Então nós temos uma diferença muito grande de etnias africanas que vieram para cá. Também, milonga é uma palavra que vem do dialeto bandô-congolês e quer dizer falação, palavrório, falaçada. Então por isso que o argentino usa o termo milonga, né? Não me venha com essas milongas, todos nós usamos, né? Então algumas curiosidades. Então eu vou deixar para os senhores, vou demonstrar algumas coisas junto com o meu assistente, meu filho Rodrigo, que está ingressando nessa carreira também como músico, percussionista, acordeonista. E eu senti necessidade de passar para ele e para o outro pequeno que está em casa alguma coisa do que eu acumulei durante os anos. Só que eu tenho uma maneira muito diferente de trabalhar. Eu não aperto eles, eu nunca apertei eles. Isso tem que ser uma coisa natural. A música tem que ser para eles uma coisa boa, um divertimento, não pode ser uma obrigação. Então o Rodrigo foi muito aos poucos, foi muito devagar, aos pouquinhos, né? Num dado momento, quando o Rodrigo tinha pouca idade, eu comecei a apresentar as músicas do Zé Clube para ele. Para quem não conhece, professor agrônomo José Teixeira Clube. Toda a família dele era do campo, assim como a minha. Diferente da minha, que só tocava o cavalo por diante, e gado, não tinha música, a família do professor Zé Clube, tudo eram músicos, todos eram músicos. E vinha se perpetuando na família as músicas que essas pessoas recolhiam da onde? Do campo. O professor Zé Clube toca 150, 200 músicas que não tem nome e não tem dono, recolhidas exatamente no período da transfiguração do gaúcho, em que o gaúcho tinha a sua maneira de ser na tropa e na carreta. A família do professor Zé Clube, os tios avós, os avós, primos, parentes e companhia limitada, eles recolhiam essas músicas exatamente dos acampamentos de carreteiros e de tropeiros. E isso vai se perder com ele. Ou melhor, não vai se perder com ele, porque a única vez que se conseguiu gravar o professor Zé Clube foi o tio Gaspar Silveira Pereira, que gravou ele. Então tem uma série de materiais que a gente recompilou, nós conseguimos, eu e meu mestre, Heron Vaz Matos, a gente recompilou esse material todo. Foi o que saiu o disco que o professor Zé Clube lançou, que uma pena que foram poucas cópias e ninguém tem acesso, não é? Mas o melhor, ali tem 10, 12 músicas. O repertório dele chegava a 150, 200 músicas. Coisa que sequer tem nome. É a alma da nossa gente, é a alma do nosso povo. É uma lacuna de folclore, é uma lacuna de história que não tem como preencher. Se vocês pegarem a música do Rio Grande do Sul e do Norte do Uruguai, nós não tínhamos absolutamente nada a não ser isso. Isso não está recolhido. Nós fomos ter alguma coisa de música quando apareceu o Teixeirinha e o Gildo de Freitas. O pobre do Teixeirinha parecia um sertanejo desses, e o Gildo, embora uma brutalidade total, era verdade. O Gildo de Freitas era um repentista, um trovador, e era verdade no mundo do campo. Aí nós fomos ter alguma coisa de evolução com o José Mendes. O José Mendes foi o cara que começou a modificar a nossa música, porque ele tinha ótimos compositores atrás dele. Tinha até o Lima Freitas, no início da sua composição poética, fazendo as músicas de José Mendes, que morreu muito precocemente. E aí, parou, em seguida surgiu
O marco da música sul-rio-grandense, o que mudou a música sul-rio-grandense foi o Noel Guarani. Nós temos a música antes e depois do Noel Guarani. Por quê? Porque o Noel andou por toda a Latinoamérica. Ele trouxe a música verdadeira do gaúcho, que é uma só. Não tem uma diferença entre Brasil, Uruguai e Argentina. Tem um idioma e uma bandeira. Os costumes são os mesmos, os hábitos são iguais e o povo é exatamente igual. E a música é igual. Com diferença, com nuances portuguesas para o nosso lado e nuances mais espanholas para o lado deles. Por exemplo, o acordeão ficou aqui e ficou em Correntes. E não ficou no resto da Argentina e nem no resto do Uruguai. No norte do Uruguai tem o acordeão também. Tanto o acordeão de botão como o acordeão de piano. Então, vem como é engraçado, como tem coisas semelhantes e parecidas. Não é? Então, uma das coisas que foi importante, que eu achei muito importante, foi quando o Rodrigo, há pouco tempo, ele começou a despertar para essas músicas do professor Zé Clube. Então, eu mostrar essas músicas para ele e ele entender a importância que isso tem. Porque é a raiz do nosso que não tem mais. É uma lacuna do nosso que se perdeu e vai morrer. E ninguém tem. Então, o professor Zé Clube recolheu muita coisa. Outro acordeonista importante na história do Rio Grande do Sul é um missioneiro chamado Reduzino Malaquias, que também recolhia muita coisa do lado das missões. Muita coisa. E esse deixou gravado. E o tio Bilia deixou muita coisa gravada, registrada também do folclore. É uma pena que o Zé Clube não vai ficar também junto com esses três. Porque seria a alma de toda a fronteira. Nós reuniríamos a fronteira numa coisa só. A fronteira missioneira e a fronteira sul com uma mesma identidade. Então eu quero deixar para vocês, vamos tocar 2 músicas ou 3, só para demonstrar. Vamos fazer um pedaço do chamamé do antigo, uma coisa interessante na evolução da música. Eu vou mostrar para vocês um chamamé que foi composto pelo velho Antônio Tarragorros, o velho, não é o novo, há mais de 80 anos. Se chama Retirar do Som. Tá? É nome? Agora, um chamamé composto por 2 irmãos argentinos chamados Rudy e Nini Flores. Esses caras estavam morando na França até bem pouco tempo, voltaram para a Argentina e o Nini morreu agora, esse ano, de um infarto fulminante com menos de 50 anos. Um dos melhores acordeonistas que a Argentina já produziu. Então, notem como esse chamamé foi composto há 8 anos atrás. Olhem como a coisa fica semelhante, um pouco mais rebuscada, com alguns elementos estranhos, mas sem perder o que a gente chama de essência. Né?
muito particular. Uma maneira missioneira recolhida também do folclore, chamada Tira-Prêmio, por um gaiteiro missioneiro chamado Adalberto Rodrigues. Tira-Prêmio porque esse cara ainda é vivo. É um acordeonista missioneiro de São Luís Gonzaga. Né? Ele ainda é vivo. E ele era professor de gaita. E essa música não tinha nome. E ele botou o nome porque cada aluno dele que ia para um concurso de gaita com essa música ganhava. Então ele botou o nome da música da maneira de tirar prêmio. Eu agradeço aos senhores pela ótima noite, eu me despeço, fico à disposição para perguntas e eu gostaria de encerrar com uma das músicas que o professor Zé Clube nos deixou, eternizada, que é uma das almas da nossa região, que se chama Shot Maragato, que é um shot guerreiro. Embora toda a minha família fosse do outro lado, fosse Pica-Pau, né? Toda a minha família não, isso era uma outra coisa interessante, as famílias eram divididas, né? Outra coisa, se inventou que é o símbolo do gaúcho a Revolução Farroupilha. Isso é um dos maiores erros históricos que existe. Tinha gaúcho dos dois lados, e gaúcho de verdade. Isso é um dos maiores erros históricos de General Osório, por exemplo, que é um dos símbolos do gauchismo, e era o gaúcho de verdade, não passou para o lado dos farroupilhas, ficou nas forças do Império. É um erro histórico tremendo. E a mesma história do Maragato e Pica-Pau. Nas famílias tinha as divisões. Tinha gente que ia para cada lado. Foram revoluções fratricidas. Né? Então eu deixo para os senhores um trecho do Shot Maragato e fico à disposição de perguntas. Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas, para perguntas. Desculpem o estendimento e o alongado, mas a noite estava muito boa. Muito obrigado.